Santa Palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 21 a 31. Romanos 3, 21 a 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Oremos. Deus bendito, Pai da glória, pedimos a Tua bênção sobre nós, a iluminação do Teu Espírito, sabedoria que vem do alto, o discernimento próprio espiritual, para que esta verdade, Senhor, gloriosa da Tua Palavra, entre nos nossos corações, transforme a nossa vida, santifique a nossa alma. Força do homem nada faz, Senhor, e nós sem Ti nada podemos, senão o pecado e o erro. Por isso pedimos que o Senhor assim nos ajude e tenha misericórdia de nós. E no nome do Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amados irmãos, às vezes as pessoas, no sentimento de justiça própria, dizem o seguinte: eu espero que justiça seja feita. Eu espero a justiça de Deus. Neste caso aqui de Romanos, o que nós vimos no capítulo 1, a humanidade totalmente depravada e desenfreada. Nós vimos no capítulo 2 aquele falso moralista que não vive moralidade alguma, também é um pecador completo. E nós vimos o judeu, especialmente o judeu aqui como um moralista religioso, também culpado. Portanto, se alguém falar o seguinte: eu quero que a justiça seja feita diante de Deus, imagine só, o pecador e Deus diante dele, e este pecador diz o seguinte para Deus no trono: eu quero que a justiça seja feita, que a justiça seja executada. Quem poderia ser salvo? Quem seria inocentado? Quem não seria condenado aos olhos de Deus, que é santo e justo e conhece todas as intenções do pecador? Quem poderia escapar? Portanto, nós chegamos aqui com todos os homens, a humanidade culpada. Veja, todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 19.
Ninguém pode chegar diante de Deus dizendo o seguinte: eu mereço alguma coisa. Eu mereço. Eu fiz coisas boas. Primeiro, poderíamos pensar que até fez. Mas segundo, fez para a glória de Deus? E o problema não é se fez alguma coisa boa. O maior problema é o seguinte: fizemos muitas coisas más. Portanto, Paulo introduz o assunto falando aqui da justificação pela fé, sem a lei. Qual é a saída para o pecador, usando as palavras de Pedro? Para onde iremos? A justiça de Deus é o tema aqui. Povos antigos queriam oferecer sacrifícios aos deuses, e às vezes até sacrifícios humanos, para que eles pudessem apaziguar assim o coração de um Deus qualquer, o Deus dos mares, outras coisas que eles acreditavam. Agora, como nós vamos pacificar, essa é a ideia da palavra propiciação, no versículo 25, o coração de Deus? Um Deus santo, um Deus justo, um Deus inflexível, o legislador, o que conhece profundamente o nosso coração. Como ele se tornará favorável a nós, pecadores? Paulo, que é judeu, agora conversando com este argumentador, digamos assim, este adversário ideológico, diz: judeu, como você pode ser salvo? O testemunho da própria lei que você tem na mão é: não há justo nenhum sequer, versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E agora? Qual é a nossa saída? Como Deus se tornará favorável a nós, que somos pecadores e inimigos dele? Não dá para buscar na lei. A justiça de Deus, em primeiro lugar, é manifestada sem a lei. Ela não anula a lei, não rasga a lei e joga fora. Não, diz aí o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mas qual é o lugar da lei? É a questão. Não é para a salvação. Se ele mereceu, ele vai para o céu. E qual é o tamanho do mérito que a pessoa tem que alcançar? Se Deus é santo e perfeito e justo, e Ele é, de uma forma assim absoluta e eterna, ninguém vai conseguir esse mérito. A justificação, então, pela fé, ela se manifesta, ela se revela, ela se apresenta sem lei. Segundo, é testemunhada pela própria Escritura. Nós vamos caminhar para chegar no ponto principal. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja, a justificação na Bíblia é o contrário de condenação. Justificação na Bíblia não é explicação. Não é dizer porque fez ou porque não fez. Não é justificar alguma coisa, nesse sentido de explicar. Justificação na Bíblia é o contrário de condenação. Sem lei, porque a lei de fato nos condena. A lei não nos ajuda, ela nos afunda ainda mais. Apenas nos ajuda no aspecto de vermos que somos pecadores. Quando a lei diz: se você odiou o seu irmão, você matou, então você é assassino. Se você olhou para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, então você é adúltero. Se você falou algo, mas não quis dizer aquilo, o seu coração não empenhou naquilo que foi dito, é mentiroso. Então a lei nos enquadra, por assim dizer, nos dá a consciência de que nós somos pecadores. Portanto, a justiça de Deus foi testemunhada. Ela se apresentou lá atrás na Bíblia. Deus já revelou a sua justiça no Antigo Testamento.
mas é aquela justiça de sombra, apontando para algo na frente, apresentada pela Escritura, mas a realidade, irmãos, é Cristo. A justiça se manifestou sem lei, nesse sentido que eu expliquei. A justiça foi testemunhada pela Escritura, versículo 21. E a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediada pela fé em Cristo. Sabe o que acontece? Deus faz o seguinte, 2 Coríntios 5,17. O nosso pecado, a nossa condenação, a nossa maldição, Deus toma e lança sobre o Filho. Por isso que ele fala, o cálice da ira. A nossa culpa, o castigo, na linguagem de Isaías 53, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. A ira de Deus total, não parcial. Total. E deveria cair sobre nós, nossos pecados. Caiu sobre o Filho. E a justiça do Filho foi colocada na nossa conta, como se nós fôssemos justos e perfeitos. Então há uma transferência, há uma substituição. Da mesma forma que no dia da expiação, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele bode expiatório, transferindo o pecado simbolicamente para aquele bode, que depois era lançado para o deserto. Da mesma forma, o Pai lançou sobre o Filho o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação, e a justiça do Filho é imputada, é creditada a nós, pecadores. Portanto, Deus nos vê em Cristo. Nós não somos transformados em justos. Nós recebemos a justiça de Jesus Cristo. Ela é imputada, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando o pecador diz o seguinte: eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que a minha culpa foi colocada sobre Ele, eu creio que Ele resolveu o meu problema. Diz aí, todos e sobre todos os que creem. Amados irmãos, este impasse terrível, veja o versículo 26, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque se Deus é justo, como que Ele vai dizer para o culpado, você está perdoado? Como que resolve isso? É um impasse. Deus não pode abrir mão da sua justiça. Ele é justo, perfeitamente justo. Portanto, Ele apresenta o seu próprio Filho, como diz aqui, Ele propôs o Filho. Ele apresenta o seu Filho como aquele que pagará o preço do pecado, a culpa do pecado, o castigo do pecado. Jesus Cristo sofreu. Então Deus se mantém ao mesmo tempo justo e não abre mão da sua justiça nunca, da sua santidade nunca, nem para trás nem para frente. Ao mesmo tempo Ele continua justo, mas Ele é também justificador. Ele perdoa então o pecador. A salvação é pela graça para nós, porque o preço foi pago por Cristo. Por isso, irmãos, se nós não perdemos a salvação, sabe por quê? Porque não fomos nós que ganhamos. Como o reverendo Nelson fala às vezes, como você perde uma coisa que não está com você? A salvação é em Cristo. A salvação é pela graça.
A salvação não é uma possibilidade que Jesus Cristo abriu assim para que nós completássemos. Não, a salvação foi garantida na cruz. Por isso que a nossa teologia é a teologia da cruz. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, não permita que a sua mente fique perturbada por culpa, acusação. Nem queira você conquistar o favor de Deus. Pelas próprias forças jamais conquistará coisa alguma. Reformador, é impossível falar de justificação pela fé sem lembrar de Martinho Lutero. Perturbado com a consciência de que Deus é justo. Incomodado, ele se flagelava, ele estudava, não encontrava paz. As pessoas olhando para ele, o estado daquele homem, o monge agustiniano, ele falaram para ele: olha, é melhor você ir para Roma. Ele foi para Roma. E lá a escadaria, as indulgências, ao invés dele melhorar, ele piorou. O homem não encontrava paz. E ele confessava lá diante dos padres. Confessava, depois lembrava de um pecado, confessava. E se flagelava a ponto de sangrar, que uma vez que ele desmaiou até no quarto dele. Como ele poderia encontrar um Deus de amor? Eles perguntavam. Deus é justo. Eu mereço a condenação. E aí, o Espírito Santo iluminou o coração dele quando ele estudava Romanos e Abacuque e trouxe para ele essa verdade gloriosa: o justo viverá pela fé. E naquele filme de Martinho Lutero mais antigo, maravilhoso aquele filme, nessa cena, quando ele lê, ele escreve ao lado sola, ou seja, somente pela fé. E ele escreve no seu comentário: foi como se as portas do paraíso se abrissem diante dele. Ele encontrou paz no coração. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O Evangelho está aqui. Você deseja conhecer mais sobre a justificação pela fé? Romanos 3, 21 a 31. É o texto, digamos assim, mais completo sobre o assunto. E é para todos. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Você tem fé? Deus te aceitará. Não importa se é judeu, grego, gentil, da cidade de Corinto, da cidade de Roma, de Jerusalém. O que importa aos olhos de Deus tudo isso? A condição social, se é homem ou mulher, dentro desse contexto que Paulo está falando, lá os Gálatas. Senhor, escravo, não importa. A justiça de Deus, sem lei, testemunhada pela Escritura, mediada pela fé em Cristo, salvadora de todos os homens. É a mão de Deus estendida para que a pessoa creia, coloque a sua fé em Jesus Cristo e diga: Senhor, eu creio, perdoa o meu pecado. Não há distinção. E Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os homens estão nivelados aos olhos de Deus nesse sentido. Todos pecaram. Carecem, no sentido de estão destituídos. Eles não têm mais a glória de Deus. Foram criados como imagem e semelhança de Deus, mas perderam. Os homens caíram dessa condição de glória, de relacionamento e de amor. Mas eu pensei que a humanidade era tão boa. Basta ler Romanos capítulo 3 para ver o que é a humanidade aos olhos de Deus. E nós pecamos, nós somos pecadores. A Bíblia nos convence do pecado. Todos pecaram, não há distinção. Judeu, grego, todos precisam, carecem da glória de Deus, porque perderam Deus em suas vidas. O homem está separado de Deus. A glória de Deus é o resplendor de Deus.
E o resplendor de Deus está associado com as perfeições de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: o homem perdeu Deus, e ele perdeu tudo com isso. Portanto, irmãos, é uma salvação graciosa. Veja, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece redundante, não é? A Bíblia não é redundante quando ela quer enfatizar. Sendo justificados gratuitamente. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: sim, é graça. Justificados gratuitamente por sua graça. Salvação é pela graça. E quando partirmos para a glória celestial, quando o Senhor nos levar, nós vamos dizer como aquele hino maravilhoso, Amazing Grace: foi a graça que me trouxe até aqui. Não era para eu estar aqui, não fosse a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, essa doutrina maravilhosa, não é a doutrina da reforma, é da Bíblia. Os reformadores trouxeram de volta só. É importante enfatizar que a reforma protestante foi um retorno à palavra de Deus, não foi uma invenção, uma coisa nova. Foi um retorno. Muito do que eles falaram, Agostinho já tinha escrito, inclusive. Mas era um retorno agora para as doutrinas da graça. O Evangelho da graça. Justificados gratuitamente por sua graça, em Cristo a redenção. Veja, justificação é um termo de tribunal. Quando Deus declara perdoado, Cristo se apresenta diante do juiz e diz: eu morri por ele, eu morri pelo pecador. Ele se apresentou no santuário celestial, diz Hebreus, como grande sumo sacerdote da nova aliança. E o Pai, olhando para o sacrifício do Filho, diz: perdoado, não é mais condenado, não há mais culpa, não há mais condenação. Por isso que Paulo diz agora: pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma sequer. Nada. O acusador, inclusive, é expulso do céu em Apocalipse 12. O acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava o sacerdote Josué e Zacarias, aquele que acusava Jó no primeiro capítulo, não pode mais nos acusar. Nem a nossa consciência deveria nos acusar, porque ela foi aspergida pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é justificação pela fé. Meus irmãos, isso aqui que é doutrina bíblica. É como o Lutero falava: o resto é palha, isso aqui é ouro. A justificação pela fé, isso aqui que traz descanso para a nossa alma. Essa doutrina, irmãos, é vida. Quando Deus declara o pecador perdoado. A segunda palavra importante aí para grifar, se você quiser: redenção. Essa palavra era muito usada no mercado de escravos, quando alguém era comprado, era resgatado. Certamente na mente do apóstolo Paulo, que era judeu por formação, sempre vem a lembrança do êxodo, o resgate, a redenção do cativeiro, de escravidão do pecado para filhos de Deus. Jamais nos esqueçamos, irmãos, de onde Deus nos tirou e mais, onde Ele nos colocou. Não devemos pensar somente que Ele nos tirou das trevas, do pecado, da depravação. Agora nós estamos em Cristo Jesus, perdoados, aceitos como filhos, temos a esperança da vida eterna e da glória eterna. É a palavrinha redenção. Comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele nos redimiu, Ele nos tirou. E agora nós temos vida mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se você ler Romanos de uma vez só, você vai ver várias vezes em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Em Efésios também, em Cristo Jesus. Veja, justiça de Deus, versículo 21, justiça de Deus, versículo 22, justificados por graça, versículo 24. Isso estava no coração de Paulo.
Ele me salvou, Ele me redimiu do cativeiro do pecado. A salvação, meus irmãos, é pela graça. A salvação é graciosa. A justiça de Deus é graciosa porque opera a graça. Mas é trinitária. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue. A palavra propôs aqui significa dispôs, apresentou. Certa vez, lendo um autor, eu achei muito interessante o que ele disse. Quem matou Jesus Cristo? Em certo sentido, foi o próprio Pai. Se você ler Isaías 53. Ao Senhor, Javé agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Como eu disse, nos sacrifícios antigos, as pessoas apresentavam algum sacrifício para aplacar a ira dos deuses, para pacificarem os deuses. No caso, Deus aqui, essa é a riqueza da palavra propôs aqui no versículo 25. O Pai apresentou, dispôs o seu próprio Filho para nos salvar. Propôs o seu sangue como propiciação. Os irmãos devem se lembrar da propiciação, propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, aquela peça do tabernáculo. Propiciação, se refere de fato a propiciar, tornar Deus favorável. Deus está em inimizade com o pecador. Deus odeia o pecador, porque o pecador comete o pecado. O pecado não é uma força aleatória. Quem comete o pecado é o pecador. Quem vai para o inferno é o pecador não arrependido. Então nós não podemos, irmãos, amenizar a situação dizendo assim, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia aquele que ama a violência. Não há uma força assim aleatória do homem, o pecado. Não, a Bíblia diz que Deus olha para a humanidade e sente ira. Deus está virado contra nós. Deus era nosso inimigo. Mas o que Ele faz? Porque Ele nos amou eternamente. E o seu amor triunfou sobre a sua ira. Ele enviou o seu próprio Filho. E essa ira, esse desfavor, esse peso contra o pecado, Ele derramou sobre o Filho. O Filho foi esmagado para que nós fôssemos aceitos por Deus. Quando fala aqui, Ele propôs, é como se Ele fosse o Abraão, oferecendo Isaque, mas indo até o fim. Indo até o fim, e não só com um coutelo, mas com a sua própria mão. Amados irmãos, se isso não toca o nosso coração, nada mais pode fazer. Se isso não salvou a sua vida, entregue a sua vida para o Senhor Jesus hoje. Seja profundamente grato a Deus pela salvação de Cristo Jesus. O que Ele fez por nós, irmãos, é incalculável. Quando você pensa assim, foi por mim, isso foi por mim também. É o amor mais puro que possamos imaginar. Incomparável, de fato. Mediante a fé, e aí Deus manifesta a sua justiça. Ele que não condenou no passado, diz aí verso 25, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, até que viesse o Filho de Deus, e o pecado fosse punido nele. Veja a salvação, a justiça de Deus trinitária, pacificadora, que glorifica o próprio Deus que é justo, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Porque quando Deus nos salva, amados irmãos, a glória é dele somente. Somos salvos somente pela fé em Cristo. Não é fé na fé. O importante é acreditar em alguma coisa. Irmãos, é tão contraditória essa frase. E se eu não acreditar no Senhor Jesus Cristo e acreditar em outra coisa, isso serve também?
Não importa em que você crê, importa é crer em alguma coisa. E se for mentira, o que crê? Vamos ter cuidado com essas frases positivas, modernas e falsas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode dizer isso. Só Ele pode dizer: vinde a mim e você encontra descanso. Em nenhum outro lugar você encontra. Nenhuma outra pessoa. E nenhuma outra doutrina. Ele é a nossa paz. Portanto, quando diz aqui que a justiça de Deus se manifesta em Jesus Cristo, é exclusivamente em Cristo. A salvação é por Cristo somente, pela fé nele somente e para a glória dele somente. Só Deus recebe toda a glória da nossa salvação. Como é bom isso! A sabedoria de Deus, que Paulo diz, o mundo não conhece essa sabedoria. Eles acham que é loucura. Mas é uma sabedoria assim extraordinária, a gente nem alcança. Olha como os caminhos de Deus são caminhos de sabedoria, de poder. Porque ao mesmo tempo Ele salva o pecador e glorifica a sua própria justiça, como deve ser. Paulo diz então aos Efésios capítulo 2, que a nossa salvação glorificará pelos séculos dos séculos a bondade da graça de Deus. Que a nossa vida, a nossa salvação seja um tributo de louvor a Deus. Irmãos, os nossos cânticos, os nossos hinos deveriam falar disso aqui. Não os meus sonhos, Deus realiza os meus sonhos. Joga fora essa música gospel moderna que fala dos próprios sonhos. A Bíblia fala para negar a si mesmo. A Bíblia fala de abrir mão de próprios sonhos. O que é isso? Vamos falar da cruz, irmãos. Vamos falar da justificação pela fé. Vamos pensar na salvação eterna das nossas almas. Vamos falar do amor eterno de Deus. E não desta vida. Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você já colocou a sua fé nele? Não coloque a fé na fé. Eu tenho fé suficiente para ser salvo. Não. A ideia é a seguinte: eu tenho fé exclusivamente em Cristo. Sou uma pessoa tão boa, é impossível que Deus não me salve. Bom, leia Romanos uma vez, esse pensamento vai mudar, iluminado pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo 3 já vai entender diferente. Basta chegar no capítulo 3 de Romanos, depois tem muito mais ainda. Coloque sua fé em Jesus. Paulo diz: onde depois da jactância? Cadê o orgulho espiritual? Cadê bater no peito e dizer assim: eu mereço alguma coisa? Onde depois da jactância? Foi de todo excluída. Não restou nada de soberba humana. Por isso que Paulo diz: não de obras, para que ninguém se glorie. O pecador salvo diz: eu fui salvo pela fé em Jesus. O meu Salvador me comprou. O meu Salvador me redimiu. O meu Salvador me justificou. O meu Salvador me colocou de volta num relacionamento com Deus, que é a propiciação. Paulo diz: lei, obras, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Justificados pela fé. Aí alguém pode dizer o seguinte: então nós estamos livres, Paulo, para vivermos um bem em Deus. Aí Paulo diz: não. Nós não vamos aniquilar a lei. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Não para a salvação. Guarde isso, é simples. Não para ser salvo, mas porque já é salvo pela fé em Jesus. Não é uma lei para a salvação. É uma lei para a consagração. É um amor livre agora. Não é para ganhar Deus, mas é porque Deus nos ganhou, porque Deus conquistou o nosso coração, porque Deus nos dominou completamente. Não a obediência forçada porque quer algo em troca, mas é porque nós o amamos.
Seus mandamentos não são penosos, pelo contrário, são agradáveis. A justiça de Deus, manifestada sem lei, testemunhada pela Escritura, pela fé em Jesus, para todos os homens. Justiça de Deus pela graça, trinitária, porque o Pai, o Filho e o Espírito operam essa salvação. Justiça pacificadora, irmãos, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz. Paz com Deus, para termos a paz de Deus em nós. Mas primeiro aqui, paz com Deus. Fez as pazes com Deus. Se acertou com Deus. Por Jesus Cristo. Justiça de Deus que glorifica o ser de Deus. Versículo 26. Ele é justo e justificador. Justiça que humilha a soberba do nosso coração. A gente diz: eu sou salvo porque Deus me salvou. Eu sou salvo porque Ele me perdoou. Eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu por mim. Mas também santifica o coração do crente. Não é santo, não é salvo. Justificação, redenção e propiciação. Guarde essas três palavras. Justificação, perdoado, está absolvido, não é culpado, não será condenado. Redenção, foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Propiciação, agora Deus é favorável a nós. Deus é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Deus está presente de uma forma totalmente favorável, graciosa e benigna na nossa vida. Nós somos abençoados ou não? Por isso que Paulo diz: o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós que pecamos, diz o texto, pecaram e carecem da glória de Deus, agora temos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E somos transformados de glória em glória, segundo os Coríntios 3, 18, 4, 6. Pecamos, mas somos perdoados. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas a glória de Deus, que é Jesus Cristo, agora encheu a nossa vida e habita no nosso coração. Creia em Cristo pela fé. Peça o perdão da graça. Creia no amor de Deus. Creia no poder de Deus em Cristo Jesus. Para os judeus é algo assim escandaloso. Para os gregos também é uma loucura a mensagem da cruz. Para nós, poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Deus da glória, Deus santo, louvado seja o teu nome pela nossa salvação. Ó Deus, faltam-nos palavras diante deste texto da obra do teu Filho Jesus Cristo. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A paz que perdemos no Éden e Cristo garantiu na cruz. Agora nós somos Deus, Senhor, para sempre. Louvado seja o teu nome. Perdoados, amados, redimidos, comprados. O sangue da propiciação é o sangue do Cordeiro. Ó Deus, obrigado por este novo e vivo relacionamento. Obrigado, Pai, porque nós não tínhamos saída alguma. O pecador não tem saída, ele só pode correr para a cruz. É somente pela fé em Jesus Cristo. Por isso, Deus, salva, Senhor, aquele que neste lugar, ou em qualquer outro que esteja ouvindo a mensagem, está perdido sem o Senhor.
está com a consciência culpada, está separado de Ti. Aproxima, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Obrigado porque o Senhor mesmo enviou o Seu Filho. Por isso que Teu servo apóstolo disse, Ele não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ó Deus, aprofunda esta mensagem da graça na nossa alma. Essas maravilhosas doutrinas da graça. Ó Deus, que isso esteja no mais profundo do nosso ser. Liberta-nos, ó Deus. Livra-nos do mal. Quebra, Senhor, as correntes do pecado, as amarras do inimigo. Concede-nos, Senhor, a vida. Muito obrigado por essa mensagem tão poderosa, que triunfou no coração do Teu servo Lutero, e também nos nossos corações. O justo viverá pela fé. E obrigado porque a fé é dom de Deus. E somente em Cristo nós colocamos a nossa fé. Que Teu nome, Senhor, seja glorificado para sempre. E que o Senhor receba a nossa maior gratidão por tão gloriosa, poderosa e suficiente salvação. A nossa salvação está segura. E nós louvamos o Teu nome por isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.